Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é adorar em espírito e em verdade. Manda, Senhor, teu Espírito edifica a minha vida, Espírito Santo. Manda, Senhor, teu Espírito edifica a minha vida, Espírito Santo. João capítulo 4, versículo 24, Deus é espírito e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Irmãos, essa passagem é aquele diálogo de Jesus com a samaritana e somente o evangelista João relata esse diálogo, os outros evangelistas não relatam. E é interessante você lembrar que o evangelista João, ele com o seu evangelho quer contar a história de Jesus, mas por detrás de toda essa história que ele está querendo contar, ele quer nos dizer que Jesus derrama o Espírito Santo sem medidas. Veja, é nesse evangelho que nós vamos ver falar do Espírito Santo como o Espírito da verdade, que em grego significa aletheia. Olha só o sentido dessa palavra, desse substantivo. É tomar parte da realidade divina e o conhecer a realidade divina. Se nós olharmos esse versículo 24 e olharmos ali o capítulo, esse diálogo que Jesus tem com a samaritana, você vai ver Jesus dizendo assim: se você soubesse quem fala contigo, mulher, você me pediria e eu lhe daria a água viva direto do seu interior. Veja, é Jesus que está falando, que está oferecendo ao samaritano, mas também a mim e a você, uma realidade sobrenatural que é divina, faz parte do Deus que vai vir sobre nós através de Jesus Cristo. É Jesus quem batiza no Espírito Santo. É assim que começa o Evangelho, quando João Batista anuncia que aquele que vai vir depois dele vai batizar no Espírito Santo. Vai imaginando a expectativa no coração daquelas pessoas que ouviam João Batista, que era um profeta poderoso, que tinha o Espírito Santo naquilo que ele falava. Não à toa, João Batista é o filho de Isabel, cuja a gravidez já foi um milagre, e Isabel foi visitada por Nossa Senhora e a criança estremeceu no ventre. O que é esse estremecer? Senão o batismo no Espírito Santo. E esse João Batista está dizendo que aquele que vai vir depois dele vai batizar com o Espírito Santo. É de forma proposital e intencional. O evangelista João quer nos mostrar que Jesus é o que batiza com o Espírito Santo e nos colocando como verdadeiros adoradores. Olha só, a gente, para adorar o Pai em espírito e em verdade, é necessário que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, que ele modifique, que ele faça uma progressão espiritual na nossa vida. Faz parte da ação do Espírito Santo a nossa santificação, a nossa progressão, o nosso crescimento nas virtudes. E tal mudança, tal renovação na vida do homem no próprio João, o evangelista João vai falar no capítulo anterior, no capítulo 3, é um nascer de novo. Jesus também fala isso para Nicodemos: aquele que não nasce de novo não poderá ver, não poderá entrar no reino de Deus. Olha só esse dinamismo que acontece entre Jesus, ele que batiza no Espírito Santo, e esse Espírito Santo, o responsável pela santificação e, por que não dizer, divinização do ser humano. Interessante nós olharmos essa parte espiritual que o Evangelho está dizendo. Por exemplo, agora, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, e são esses adoradores que o Pai procura. Quantas vezes, não sei você, que eu já me debrucei
e me perguntei o que é esse adorador em espírito e verdade, o que está querendo dizer isso, o que eu preciso fazer para chegar nesse nível. Raniero Cantalamessa nos ajuda dizendo assim: adorar a Deus em espírito e verdade significa não adorá-lo de maneira humana, ligados a lugares e modo humano, mas adorá-lo na sua própria esfera, tornada acessível em Cristo e depois dele. No Espírito é adorar a Deus por meio de Deus, como aliás amamos a Deus por meio de Deus. Isso me faz lembrar da virtude sobrenatural da caridade, que é a capacidade de amar do próprio Deus, que difere infinitamente da nossa capacidade humana de amar. Santo Agostinho dizia que Deus nos amou primeiro para que tivéssemos amor com que amar, e esse amor que Santo Agostinho está falando é a caridade divina, é o amor incondicional, aquele amor que faz sem nada esperar em troca, e assim Deus faz nascer o sol sobre os justos e sobre os injustos. Nós, por outro lado, amamos só aqueles que de alguma forma nos interessam ou são próximos de nós e têm o nosso afeto. Deus não ama da maneira com que a gente ama. E é para nós amarmos a Deus, precisamos entrar na esfera dele, no âmbito dele, é um âmbito espiritual. E como é que a gente adentra esse âmbito espiritual? Nós somos preparados pelo próprio Espírito Santo. Por isso Jesus veio ao mundo, ele inaugura agora uma nova vida em cada ser humano que nele acredita. Por isso que nós vamos também ver no Evangelho de João, capítulo 3,16, onde Jesus fala que Deus amou de tal forma o mundo que enviou o seu Filho para todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna, meu irmão, é a vida de Deus. Não é apenas viver para sempre, não ter uma data, não ter uma data que estime o seu fim. Não, a vida eterna é a vida de Deus, é estar na comunhão com Deus, e essa comunhão não faz parte dela viver no pecado. E olha só, mais uma vez a gente vai lembrando que as obras da carne se opõem às obras do Espírito, elas são autoexcludentes. Quando você vive no Espírito Santo, você acaba por se agradar e satisfazer com a graça do Espírito Santo e o movimento dele na sua alma, e tal vivência normalmente se contrapõe a viver conforme o mundo. Assim sendo, viver no Espírito Santo é viver de tal forma que nós vivemos amando a Deus na esfera de Deus. Aí, o autor evangelista João está dizendo em toda a sua carta que é Jesus quem vai batizar no Espírito Santo. E como é que vai acontecer isso? Esse Jesus mostra a sua autoridade divina pelos sinais e prodígios, mostra a sua autoridade divina pela palavra pontual e poderosa que dele saía, as parábolas que ele contava, a verdade por detrás de tudo aquilo que ele dizia, e os sinais e prodígios que autenticava que Jesus era o Filho de Deus. Um ser humano não seria capaz de fazer isso. Convido você a ver um vídeo chamado Presença de Inabitação Trinitária, para você entender essa ação do Espírito Santo que vai adentrando a nossa alma e fazendo com que a nossa alma se torne, em última instância, uma morada divina. A alegria de Deus em encontrar corações que permitem que Ele derrame a sua graça e possa essa graça transformar livremente como agrada, como faz com que a vida divina se encha de uma alegria eterna. Que se você quer encher o coração de Deus de alegria, abre o seu coração e sem reservas nenhuma, deixa Deus fazer com que a graça dele expurgue, purifique do seu coração tudo aquilo que é trevas. A maneira com que a sua alma vai ficando mais espiritual é também a maneira com que Deus se regozija de estar morando aí dentro. Por isso, é preciso se opor a todo pecado que venha nos seduzir a distanciar de Deus e fazer com que o nosso coração feche-se ao Espírito Santo. Porque aonde entra o pecado, irmão, então o Espírito Santo tem que sair do coração. Eu vou deixar um vídeo aqui chamado A Eficácia Santificadora da Fidelidade ao Espírito Santo para você perceber o combate que se dá no seu coração
e a importância do seu livre-arbítrio em escolher Deus. É através do Espírito Santo a nossa adoração sai do nível raso, do nível humano, e vai se elevando ao nível espiritual. Santo Irineu chama o Espírito Santo assim. O Espírito Santo é a nossa comunhão com Deus. E o São Basílio dizia assim, o Espírito Santo cria uma intimidade com Deus. A presença de inabitação trinitária, você vai perceber todas essas nuances da comunhão com Deus. Queremos finalizar aqui com Raniero Cantalamessa. O Espírito Santo nos conduz a um contato sempre mais íntimo e profundo com a realidade de Deus. Dá-nos acesso à própria vida de Cristo. É o princípio de toda a experiência da realidade de Deus. Vamos finalizar aqui com uma oração? Espírito Santo Consolador, aperfeiçoai em nós a obra começada por Jesus. Tornai forte e contínua a oração que fazemos em nome do mundo inteiro. Apressai para cada um de nós os tempos de uma profunda vida interior, a fim de fazermos o bem às pessoas. Tudo seja grande em nós, a busca e o culto da verdade, a prontidão até o sacrifício, até a cruz e a morte. E tudo, enfim, corresponde à oração sacerdotal de Jesus ao Pai Celeste e aquela efusão que de vós, Espírito de amor, o Pai e o Filho irradiam sobre a Igreja, sobre cada pessoa e sobre toda a humanidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, meu irmão.